Buenos dias! Vamos começar nossa classe de hoje. Mais uma vez, essa semana, por causa da prova, nós não vamos poder ter aula ao vivo, então eu tô gravando essa aula para que vocês não fiquem sem conteúdo. Na última aula, eu fiz a correção da conjugação dos verbos, da página 44 e 45, inclusive o que vocês fizeram no caderno. E aí nós vamos dar continuidade aí, então, página 45 da apostila de vocês, por favor, tá? Abram aí, se preparem. Vamos terminar aí essa lição 4. Ahora que já conoces un poco de la historia de la vida y de la carrera de Fito Páez, lea atentamente a letra de essa canção e conteste em seguida as atividades. Então é uma letra de uma música, do Fito Páez. Então vamos lá. Al lado del camino. Me gusta estar ao lado del camino. Me gusta abrir los ojos y estar vivo. Tener que vérmelas con la resaca. Entonces navegar se hace preciso. En barcos que se estrellen en la nada, vivir atormentados de sentido. Creo que esta sí es la parte más pesada. En tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todo conta todos, en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solos, habrá que declararse incompetente. En todas las materias del mercado habrá que declararse inocente, o habrá que ser abyecto y desalmado. Yo ya no pertenezco a ningún estímulo. Me considero vivo y enterrado. Yo puse las canciones en tu Walkman. El tiempo a mí me puso en otro lado. Tendré que hacer lo que es y no debido tendré que hacer el bien y hacer el daño. No olvides que el perdón es lo divino y errar a veces suele ser humano. Então vamos aí aos exercícios da página 46, que é referente a esse texto aí. Vocês já devem ter parado o vídeo para responder e agora a gente vai corrigir, ok? La letra de la canción trata de presentar el desahogo del yo lírico frente a las dificultades enfrentadas en la vida. 2. Estar al lado del camino, expresión usada en el título de la canción, es una metáfora que indica que el yo lírico procura mantenerse alejado de algunos valores de la sociedad. 3. El yo lírico, al afirmar entonces navegar se hace preciso, pretende resaltar la importancia de seguir adelante. 4. ¿Qué expresión en portugués mejor se compara al sentido de la afirmación navegar se hace preciso? É preciso seguir em frente. 5. El yo lírico presenta una relación de hechos que caracterizan su entorno. Analiza cada expresión y busca apuntar para cada una de ellas algún ejemplo. En tiempos donde nadie escucha a nadie. Dificuldades de establecer diálogo com a família, pessoas que não respeitam nem escutam a opinião ajena, pessoas que estão marginadas e não são escutadas por las autoridades e assim adelante. Em tempos onde todos contra todos, guerras en el Oriente, ataques contra muçulmanes, terrorismo internacional, conflictos raciais e de classe, xenofobia e assim adelante. Em tempos egoístas e mesquinos, desigualdade social, hedonismo, búsqueda desenfreada por dinheiro, falta de respeito com os animais, falta de consideração com o meio ambiente. Em tempos onde sempre estamos solos, soledad, vida virtual que cresce, falta de amigos, dificuldade em convivir e assim adelante. La 6. Frente a um entorno desalentador, el yo lírico apresenta algumas possibilidades de actuação.
Analiza cada una de ellas y explica enseguida los sentidos propuestos en el texto. Habrá que declararse incompetente em todas as matérias do mercado. A pessoa pode fugir da competitividade que o mercado impõe, né? Então seria isso. Habrá que declarar-se um inocente. A pessoa pode fazer-se de desentendida. Habrá que ser abyecto e desalmado. A pessoa pode ser tão perversa e cruel quanto o entorno em que está inserida. La D. Al declarar yo ya no pertenezco a ningún estimo, el yo lírico busca demostrar que no está de acuerdo con los caminos que la sociedad impone. La E. Los verbos tendré que hacer lo que es y no debido y tendré que hacer el bien y hacer el daño. Demuestra que el ser humano transita entre el bien y el mal. La F. ¿Qué versos en la letra de la canción reemplazan la idea defendida en los versos explotados en la cuestión anterior? No olvides que el perdón es lo divino e errar a vezes suele ser humano. Então essa tá aí a correção, né, da interpretação de texto, do texto aí da página 45. Vamos então à página 47 agora, más habladurías. Lê atentamente el fragmento de la letra de la canción. Ojos color del sol. Hoy el sol se escondió y no quiso salir. Te vio despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel. ¿Por qué tú pintas el paisaje mejor que él? Cuando amanece tu lindura, cualquier constelación se pone segura. Tu belleza huele a mañana y me da de comer durante todo el día. Tus ojos hacen magia, son magos, son los abriste, y ahora se reflejan las montañas en los lagos. Y la única verdad absoluta es que cuando naciste tú, a los árboles le nacieron frutas. Naranja dulce, siembra de querube, como el sol tenía miedo, se escondió en una nube. Hoy el sol no hace falta, está en el receso. La vitamina D me la das tú con un beso. La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo, gracias a ti y a tus ojos. Então tá aí, né, o poema do Silvio Rodríguez, La Calle. A partir das informações apresentadas, imagínate los hechos que han inspirado la escritura de la letra de la canción y escribe un pequeño texto relatándolos antes de empezar. Completa la tabla de la sección Organízate. Então aqui vocês vão completar aí de acordo com o texto. Qual é o tema da canção? Que aspectos são tratados especificamente na canção? É possível identificar a quem se refere a letra da canção? ¿Quiénes são os protagonistas da história? ¿Qué ha pasado a los protagonistas? ¿Qué hechos pasados serán narrados? ¿Cuándo han pasado los acontecimientos? ¿Dónde pasan los acontecimientos? ¿Qué situaciones enfrentadas por los protagonistas? E como termina a história narrada. Então vocês vão fazer aí a interpretação pessoal, né? Vocês vão destrinchar esse texto aí, ok? Vamos lá. ¿Qué significa la música para los adolescentes? Hay que empezar por revisar el significado que tiene la música para los adolescentes, pues no es solo cuestión de afinidades culturales y melomanía, sino que hay un trasfondo por investigar. La música es el medio que usan los adolescentes para expresarse, es parte de su identidad y es la herramienta que usan para manifestar sus insatisfacciones con el mundo que los rodea. La música es un fragmento de su universo. Las letras de las canciones son una representación de sus propias vivencias y de las que añorarían tener.
pues además la música, al igual que la televisión y la publicidad, también cumple ese papel de idealización de una vida basada en los falsos modelos. El título del texto significa ¿qué significa la música para los adolescentes? Indica que el texto se destina a um público adulto interessado na adolescência. No texto, o tema tratado se refere à relação entre música e identidade. Segundo o texto, a música é parte do universo adolescente porque representa a vivência deles. Ao afirmar que as letras das músicas apresentam falsos modelos, o autor do texto busca desenvolver a consciência crítica em relação ao consumo desse produto cultural. Considerando as informações apresentadas, pode-se dizer que esse texto desempenha uma função informativa. E el outro texto, La importância de dónde y cómo grabar nuestra música, por Rafael Pollo Brito. Un día me soltaron esta perla. El problema con la música venezolana es que no tiene su historia musical documentada. Y yo, lo confieso, me molesté un poquito. ¿Cómo que no? Y toda la gente que ha estado trabajando desde hace décadas. Pero cuando esa persona me explicó lo que quería decir, entendí que la cosa va más allá. Me explicó que hace 70 años en Venezuela la gente no grababa. Y una de las virtudes que tiene la música venezolana es que cada vez que se toca diferente. Por eso es que a mí me parece tan importante esa figura de los ingenieros y técnicos involucrados de la grabación, porque no es algo que solo tiene que ver con los aparatos con los que ahora se graba, sino con una sensibilidad que les permita darse cuenta de que eso que están presenciando puede que sea una oportunidad única de irrepetible que ellos guardarán para el resto de un país. O Rafael Brito faz relato da história da música na Venezuela e da necessidade de compilar as produções musicais para documentar a sua história. Então, a 1 e a 8 estão corretas, a soma aí dá 9. Próximo texto. Lançaram na Diplomatura Superior em Tango. Hay quienes dicen que para poder entender el tango hay que pasar los 40, que hay cierto tipo de angustia existencial que lo define solo se le respeta después que sufrirla en carne propia. Están también los que oponen críticas airadas a lo que consideran una flagrante discriminación etaria. Lo que seguramente es cierto es que quienes no vivieron la época de oro del género, el apogeo de las grandes orquestas y compositores, se perdieron gran parte de la cuestión y que el origen y desarrollo del tango necesitan ser estudiados en profundidad para un acercamiento más cabal, más allá de las edades. Los egresados terciarios y universitarios que se animen a embarcarse en este aprendizaje tienen una oportunidad de completar estudios formales sobre el tema con la Diplomatura Superior en Tango. La primera de este tipo, con carácter oficial, creada por el Centro Cultural Conex, mediante un convenio con la Secretaría de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, una suerte de posgrado en tango, para no improvisar en materia de 2x4. En palabras del escritor, periodista y estudioso del género Jorge Gotlin, director de la flamante carrera, es verdad que el tango solo puede dotarse desde la angustia, pero por tratarse del fenómeno más genuino y original que haya amasado en el Río de la Plata, nosotros tenemos la obligación de hacer un estudio criterioso del género, además de dejarnos conmover con él y de compartir sueños comunes con aquellos que, además de interesarse por él, están involucrados espiritualmente con la música, la danza y la poesía del tango.
El posgrado, que comenzará a dictarse el 12 de agosto próximo, será gratuito, con un cupo limitado de 25 inscritos, que serán seleccionados entre los que envíen su solicitud y tendrá una duración de 2 años, con un plan de estudios dividido en 4 cuatrimestres. El plantel docente está compuesto por los músicos Horacio Salgán, Atilio Stampone y Osvaldo Requena, el bailarín Rodolfo Dincel, el escritor Horacio Salas, la historiadora Emma Ribote, el coleccionista Oscar del Priore, el periodista Sergio Pujol y el presidente de la Asociación Porteña del Lunfardi, José Gobello, entre outros. Então, diante de todo esse texto aqui que fala do estudo, né, da necessidade de se estudar o tango, vamos aos exercícios então. Imagino que vocês já tenham feito, vamos fazer a correção. Señala a proposição correcta de acordo com lo que consta no texto. Algunos creen que para entender el tango no se necesita edad. Las personas muy jóvenes no vivieron la época áurea del tango. Entonces, os que estão corretos aí seria 2 e 4. A soma aí seria 6. Señala as correspondências corretas teniendo em conta o contexto. Apogeu, sinônimo de época del oro. Una suerte de posgrado, uma espécie de posgrado. Então, são essas duas que estão corretas, a 2 e a 4 também, somando 6. Señala a proposição que sintetiza correctamente a opinião de J. Gotin, expressada em las líneas 27 a 37. La única aproximación posible del tango es la hecha de partir de la angustia. Y por tratarse de un fenómeno original, el tango merece ser estudiado con rigor. Entonces, las dos que están correctas es la 4 y la 1, somando da 5. Señala la traducción adecuada observando el contexto. Un acercamiento, uma abordagem. Gratuito, de graça. Com um grupo limitado de 25 inscritos, com 25 vagas disponíveis. Plantel docente, conjunto de professores. Então, só esses sonhos aí que não são sonos, né? São sonhos e não sonos, né? Então, ficou só a 2 que está incorreto, o resto vocês marcar todos, tá? 16, 8, 4 e 1, certo? Bom, então a gente finaliza aí a lição 4, né, da apostila de vocês. Fica finalizada por aí. Nós já terminamos lá as atividades do LA de vocês também, né? Então, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês não tenham entendido, por favor, anotem aí no cabeçalho, na apostila mesmo, e aí quando a gente tiver aula ao vivo, a gente volta nessas questões aí para poder tirar as dúvidas de vocês. Mas não guardem, por favor. Se vocês não conseguiram entender, não conseguiram concordar com algumas respostas, marca aí que a gente discute junto na próxima aula ao vivo, certinho? Então vamos lá para a página 52, por favor, 52. Leyendo e compreendendo. El ser humano utiliza el agua para diversas actividades: beber, processos industriales, generación de energía eléctrica, actividad minera, agricultura, ganadería. ¿Te imaginas cuántos litros de agua son necesarios para producir 1 quilo de carne de vacuno? 1 quilo de carne de vacuno seria 1 quilo de carne de vaca, né? Então, quantos litros de água vocês acham que são necessários aí para você produzir 1 quilo de carne de vaca? 15 mil litros de água. Exatamente, 15 mil litros. Quantos litros de água são necessários para produzir 1 quilo de carne de pollo?
E quantos litros de água são necessários para produzir 1 quilo de carne de galinha, de frango, né, no caso? 6.000 litros de água. Quantos litros de água são necessários para produzir 1 quilo de cereais? Então, 1 quilo de cereais aí, para produzir ele, precisa de 1.500 litros de água. Então, 1.500 litros de água. Quantos litros de água são necessários para produzir 1 quilo de cítricos? 1.000 litros de água. E quantos litros de água são necessários para produzir 1 quilo de legumbres e tubérculos? 1.000 litros de água também. Então, vocês viram aí que para criar vaca, frango, para fazer cereais, para produzir frutas cítricas, para produzir legumes e tubérculos, né? O tanto de água que a gente precisa. E então, tanto que é importante, né? A gente preservar essa água, economizar essa água e incentivar outras pessoas a fazer o mesmo. Então, o texto, né? Próximo aí vai falar sobre isso, né? Sobre a água. Então, água para todos, água para a vida. La Tierra, con sus diversas y abundantes formas de vida, que incluyen a más de 6.000 millones de seres humanos, se enfrenta en este comienzo del siglo XXI con una grave crisis del agua. Todas las señales parecen indicar que la crisis se está empeorando y que continuará haciéndolo a no ser que se emprenda una acción correctiva. Se trata de una crisis de gestión de los recursos hídricos esenciales causada por la utilización de métodos inadecuados. La verdadera tragedia de esta crisis, sin embargo, es su efecto sobre la vida cotidiana de las poblaciones pobres que sufren el peso de las enfermedades relacionadas con la agua, viviendo en entornos degradados y a menudo peligrosos, luchando por conseguir una educación para sus hijos, por ganarse la vida y por solventar sus necesidades básicas de alimentación. La crisis pesa asimismo sobre el entorno natural, que cruje bajo la montaña de desechos que se vierten a diario y por el exceso de uso o uso indebido que de él se hace, con aparente desinterés por las consecuencias y por las generaciones venideras. En realidad, se trata fundamentalmente de un problema de actitud y de comportamiento. Problemas, en su mayoría, identificables, aunque no todos, y localizables. Actualmente poseemos los conocimientos y la pericia necesarios para abordarlos y hemos elaborado excelentes herramientas conceptuales, tales como la equidad y la noción de sustentabilidad. Sin embargo, la inercia de los líderes y la ausencia de una conciencia clara sobre la magnitud del problema por parte de la población mundial, en muchos casos no suficiente autónoma para reaccionar, resultan en un vacío de medidas correctivas oportunas y necesarias y en una incapacidad para infundir a los conceptos de trabajo una resonancia más concreta. Resolver la crisis del agua es, sin embargo, solo uno de los diversos desafíos con los que la humanidad se enfrenta en este tercer milenio y ha de considerarse en este contexto. La crisis del agua debe situarse en una perspectiva más amplia de solución de problemas y de resolución de conflictos. Aún así, de todas las crisis, ya sean de orden social o relativas a los recursos naturales con las que nos enfrentamos los seres humanos. La crisis del agua es la que se encuentra en el corazón mismo de nuestra supervivência e lá de nosso planeta. Então o texto aqui está falando, né, sobre a importância aí da gente valorizar a água, né, e fazer alguma coisa para que ela não acabe, porque nós necessitamos da água, né? Nosso corpo é 70% água, então é muito necessário.
a gente fica sem beber água, as funções da gente já começam a falhar, né? A gente começa a ficar doente e assim por diante. Então, é muito sério, é um assunto muito sério, que deve ser discutido, que deve ser ampliado, né, também, deve ser passado para outras pessoas também. Então, é isso aí. Bom, eu fiz a leitura do texto, agora vocês vão fazer os exercícios. Então, dá um stop aí no vídeo um pouquinho para vocês realizarem os exercícios, ok? Realizando os exercícios, vamos às correções. El texto, al tratar la crisis mundial del agua, defiende que el uso del agua es mal gestionado. 2. Según el texto, ¿quiénes son los que más sufren las consecuencias de la crisis? Son las poblaciones pobres, que sufren el peso de las enfermedades relacionadas con el agua, viviendo en entornos degradados y a menudo peligrosos. 3. Como el entorno natural es afectado por la crisis? Hay una montaña de desechos que se vierten a diario y un exceso de uso indebido de que él se hace con aparente desinterés por las consecuencias y por las generaciones venideras. 4. Marca verdadero o falso. La crisis del agua es un problema de comportamiento y de actitud. Verdadero. La escasez de los recursos hídricos afecta solo a las poblaciones sin acceso a la educación formal. Falso. No hay una conciencia clara sobre las herramientas necesarias para resolver la crisis hídrica. Falso. La crisis del agua se acentúa debido a la inercia de los gobernantes y líderes. Verdadero. Entonces se quedó verdadero, falso, falso, verdadero. 5. El texto contrapone el desarrollo de nociones de equidad y sustentabilidad a la falta de acciones concretas. 6. En tu comunidad, ¿cómo las personas actúan frente a la crisis de agua? ¿Hay alguna señal de actuação mais concreta? Bom, então aqui é pessoal. Vocês vão falar aqui na nossa região, né? As pessoas atuam para economizar, para salvar algum rio. Tem alguma ação que o governo faz, alguma ação concreta mesmo para poder recuperar isso daí? Ou todo mundo tá, deixa pra lá, não precisa disso, não tem necessidade disso? Como que é? Né? Então, é pessoal, certo? Observa as 4 imagens da página 54, né, sobre o uso da água e aponta a que remitem. Despilfarro seria, aí vocês vão colocar a letra, né, aí correspondente a cada uma das figuras aqui. Cada figura está representando uma coisa. Por exemplo, a primeira figura, jogar o lixo, né, nos rios, acúmulo de lixo nos rios ou nascentes, né? Na letra B seria enchente, porque as meninas aqui, ao invés de passar na rua, que tá cheio de água, tá passando no cantinho lá. Número 6, como eles estão pegando água no caminhão-pipa, pode ser a falta d'água no caso, né? E a letra D seria né, os mares, né? A preservação dos mares, dos recursos hídricos e tal. Isso daqui também é uma atividade pessoal. Você vai colocar onde você acha que cabe melhor, né? Cada uma dessas situações aqui. Então tem aí despilfarro, poluição, aquífero, contaminação, suministro, alcantarillado, consumo, recursos hídricos, rio, sede, grifo, cascada, lavar, polucionar, arrorar, malgastar, proteger, desarrollar, conscienciar, reflexionar e beber. Tem alguns desses que dá certo em mais de uma figura também. Aí vocês podem colocar as 2 letrinhas juntos. Por exemplo aí, né, o consumo de água. Então, se tivesse o consumo correto da água, né, não teria tantas enchentes, não teria falta da água, né? O desenvolvimento de recursos, né, para que não falte água e assim por diante. O que vocês podem relacionar aí? E tem algumas que não vão dar certo com nenhuma das 4 figuras, ok?
Então, esse exercício 6 aqui, o 7, que é pessoal, a gente vê numa próxima aula, quando a gente estiver ao vivo, certo? Reglas de eufonia. Tenemos que ser conscientes que los derechos que disponemos sobre el agua son muchos, pero que también tenemos obligaciones, es responsabilidad de todos hacer un uso correcto de ella, para asegurar que todos los ciudadanos del mundo tengan acceso a este recurso, además de conseguir que sea un recurso renovable y duradero. Las expresiones destacadas, el agua, es responsabilidad de todos hacer un uso correcto de ella, permite inferir que en español agua é um substantivo feminino. Então, a água é um substantivo feminino, em português, né? Só que, vocês perceberam que mesmo ele sendo um substantivo feminino, ele não está lá água, está el água. Por que acontece isso? Isso é uma regra de eufonia, né? Como a palavra da frente começa com A e é um A tônico, eu não posso usar, mesmo que a palavra seja feminina, eu não posso usar um artigo feminino. Então, por isso que eu não falo lá água. Esse lá água, lá isso aqui eles não conseguem. Então, o espanhol, ele muda essa regra por causa disso, porque dá uma cacofonia, né? Então, eles não conseguem pronunciar. E aí, eles trocam o artigo feminino pelo masculino. Somente se a palavra da frente começar com uma vogal A tônica, que é o caso de água, né? Então, ao invés de ser lá água, é el água. Mas ela continua sendo uma palavra feminina, um substantivo feminino, ok? Como chegaste a essa conclusão? Acabei de responder, né? A palavra água começa com um A tônico, por isso você não pode usar o artigo feminino lá. Você vai usar o el para evitar aí, né, essa cacofonia aí. Então é isso que vocês vão responder nessa linha da 54. Bom, quando o substantivo feminino singular começa com A ou HA, tônico, tem que ser o mais forte, tá? Se utiliza o artigo masculino. Então, por exemplo, por essa razão a gente usa el água, né? Outros exemplos, el alma, el hada, madrina, que mais? El hacha, que é o machado, né? Que é com H, que tudo, tá vendo? É tudo tônico. Então, eu também vou usar o el. Regra 2. Diante de palavras que começam com I ou HI, se utiliza a conjunção E para evitar choque vocálico e não pronunciar como se fossem nomes compostos. Quando a gente vai falar assim, Pedro e João, esse I em espanhol não é o Y que a gente usa. No normal, nas regras geral, é o Y. Só que também dá uma cacofonia se a palavra que vem depois desse Y começar com I ou HI. Dá essa, por exemplo, Iara. Iara é um nome, né, que começa com I. Então, se eu falar Juan e Iara, Iara, esse I, eles não aceitam. Espanhol não aceita falar desse jeito. Eles nem conseguem. Então, o que eles fazem? Eles trocam o Y, lá Y, pela letra E. Então, fica Juan e Irene. Para evitar essa duplo aí, né? No caso do HI, ele também vai fazer isso, né? Por exemplo, hijos, que são filhos, né? Começou com HI. Então, eu vou falar padres e hijos, e não padres e hijos. Eles não falam dessa forma, tá? Então, padres e hijos. Mas, se esse HI, ele só pode ser assim se vier seguido de uma consoante, igual hijos, né? Acha, e assim por diante. Então, começou com HI, tem que ter uma consoante logo depois. Se for uma vogal, aí você vai usar o Y. Por exemplo, hierro.
que é o ferro, né? É o H, o I e o E. Então eu tenho uma vogal depois desse HI. Aí eu vou usar o Y. Por quê? Porque quando eu vou pronunciar, eu vou falar mais o som do E do que do I. Oro e hierro. Tá vendo que eu falei mais o erro do que o hierro? O I foi bem baixinho, então não tem tanto problema. Então conserva aí, tá? Quando começar com o Y também, você usa o Y, tá? Por exemplo, tu e yo. Por quê? Porque o Y ele tem som de J na maioria dos países que falam espanhol. Então, por isso que eu vou usar lá Y, certo? A mesma regra acontece com a conjunção ou, né? Que no espanhol é a letra O. Então, se eu tenho uma coisa ou outra coisa, eu uso una cosa ou outra coisa. Então, eu uso O, né, habitualmente. Mas, se a palavra da frente começar com O ou HO, eu não posso usar esse O, porque vai ter o mesmo problema, né? Por exemplo, outro. Outro. Outro, tá vendo? O que eles fazem, então? O que os espanhóis fazem? Troca esse O por U. Então, fica o outro. Árvores, hojas. Então, tá vendo? Eu vou usar sempre o U. Então, tem essa diferença aí que vocês precisam se ater. Então, vamos aos exercícios. Vocês vão completar aqui com a Y, com a O, com a U, com a E, ou então se a palavra for feminina lá, se a palavra for feminina começada com A ou H tônico, né? Eu vou começar com ele. Então, vamos lá. Uns minutinhos para vocês resolverem. Vamos aí a correção, então. ¿Sabias que en África y Asia se espera que la población urbana se duplique de entre los años 2000 e 2030? Então, nessa letra A aqui, eu vou usar o Y, que é o Y, ou o E. La Y ou la E. La Y em las dos, tá? Então, vocês vão usar o Y aí nos dois. B, eu vou completar com lá ou com ele? Vamos lá. Entre 1998 e 2008, 1.052 milhões de moradores urbanos adquiriram água potável e 813 milhões a mejores sanitarias. Sin embargo, la población urbana en ese periodo creció en 1.089 millones, lo que opaca el progreso logrado. Então, aqui eu completei com ele. La C, O ou U? Vamos lá. 497 millones de personas solo cuentan o dependen de instalaciones sanitarias compartidas. Então, lá, O. La D, com la Y ou com la E? Com la A, la ou el? Vamos lá, descobrir. Los lagos y las represas proveen un gran rango de recursos valiosos, incluyendo el agua potable para la irrigación, la navegación, la industria pesquera, el turismo, la recreación, la gestión de inundaciones y sequías. Então, aqui eu completei com la Y e com el água e não la água, certo? Bom, agora, no exercício 2, vocês vão completar com o artigo. Ou com el, ou com lá. Bom, detalhe. Todas essas palavras aí, da letra A até a letra U, são palavras que começam com A tônico ou HA tônico. Então, todas elas, sem exceção, vai completar com el. Então, ficará el arma, el ala, el asa, el ancla, el águila, el alba, el arca, el ama de caça, el aspa, el arpa, el hambre, el habla, el hada, el hacha, el álgebra, el ascua, el ampa, el aula, el área, el alga, el alça. Então,
todos com ele. Isso daqui, marque é importante, porque tem muita palavra aqui que dá para vocês estudarem e saber que essas aqui a gente vai usar o artigo masculino apesar delas serem femininas, ok? Na número 3, vocês vão completar aí com Y ou com la E. Então vamos lá. Pan y vino, Y. Ingenieros y profesores, Y. Profesores e ingenieros, la E. Lluvia y sol, la Y. Açúcar e hielo, no caso aqui, ó, tem o HI, mas tem o HI seguido de uma vogal. Então eu vou usar la Y. Sabio e inteligente, la E. Tu y yo, la Y. Explicar e identificar, la E. Aguja e hilo, la E. Madre e hija, la E. Ejercicio número 4. Llena los huecos con O U. Uno u otro, la U. 6 o 7, la O. Hombres o mujeres, la O. Mujeres u hombres, la U. 7 u 8, la U. 8 sueco o holandés, la U. 8 o 9, la O. Plata u oro, la U. Filete o pollo, la O. Otoño o invierno, la O también. Ejercicio 5. Rellena los huecos con el o la. El área, la avenida, el arte, el hambriento, la aguja, el alma, el aula, el águila, la açucena. Então marquem aí essa página 56 como importante, tá? Porque aí tá bem explicadinho aí quais são as palavras que você usa com el, com la, como que você usa o i ou o y, como que você usa o o ou u e assim por delante, certo? Em la página 57, oyendo e compreendendo, vocês vão ouvir algumas testemunhas sobre o uso da água, né? Alguns países aí que tem quais são as testemunhas, né, sobre os países e como elas utilizam ou veem a água, né, o uso do consumo da água. E vocês vão completar os exercícios aí de acordo com esses países aí, certo? Nosotros españoles hacemos un mal uso del agua. Los datos nos delatan 2.325.000 litros de agua es el consumo total que hace cada español durante un año, mientras que la media mundial es de 1.240.000 por persona y año. Lo significa que gastamos un 88% más que nuestros vecinos mundiales haciendo las mismas tareas. En los últimos 10 años, las dificultades económicas en Cuba han provocado un lento pero firme deterioro del suministro del agua a los servicios sanitarios, junto al aumento consiguiente de las enfermedades asociadas con el agua el último año, cuando la escasez de agua en algunas partes de la isla alcanzó niveles críticos. 2 comunidades resolvieron el problema tomando la situación en sus manos y usando filtros lentos de arena como sistema hogareño de tratamiento de agua. Uruguay dio un paso singular en el mundo al aprobar una reforma constitucional que define el agua como un bien de dominio público y garantiza la participación de la sociedad civil en todas las instancias de gestión de los recursos hídricos del país. La iniciativa popular, singular en el mundo, sentó un precedente histórico en la defensa del agua.
Sin embargo, y a pesar de haberla votado, la mayoría de la población desconoce los alcances de los cambios según las encuestas. Pese a que Colombia es el sexto país con mayor oferta hídrica en el mundo. El Ministerio de Medio Ambiente calcula que la mitad de los recursos hídricos tienen problemas de calidad. Se estima que la industria, el sector agropecuario y las aguas domésticas generan 9.000 toneladas de materia orgânica contaminante em los acuíferos. Então, vamos aos exercícios. Se precisar, vocês voltem aí um pouquinho o vídeo, ouçam o texto novamente, tá? Para vocês conseguirem completar todos os exercícios e aí depois a gente vai para as correções, ok? Vamos então a la 1. Vas a escuchar algunos testigos sobre el uso del agua de personas que viven en distintos países. Tras escucharlos, completa los huecos con las informaciones según corresponda. El primer país del mundo a aprobar una ley que define el agua como bien público fue Uruguay. El país que hace mal uso del agua comparado con la media mundial es España. La sexta mayor oferta de agua del mundo es de Colombia. En Cuba hay problemas con el suministro de agua. Ahora asocia las informaciones correctamente según has oído. A para los españoles, B para los cubanos, C para los uruguayos y D para los colombianos. Pasaron a usar filtros de arena a causa del problema de la escasez de agua. Los cubanos, la B. Gastan un 88% más de agua que sus vecinos mundiales. Los españoles, la A. Generan 9.000 toneladas de materia orgánica contaminante de los acuíferos. La D, los colombianos. Votaron en una ley y desconocen los alcances de los cambios. Los uruguayos, la C. Sufren con el aumento de las enfermedades por el deterioro del suministro de agua y de los servicios sanitarios. Los cubanos, la B. Contaminaron más de la mitad de los recursos hídricos de su país. Los colombianos, la D. Entonces la secuencia se quedó la B, la A, la D, la C, la B, la D, ¿cierto? Que imagens dialogam com o que há descrito de cada país? Então, ó, o primeiro país do mundo a aprovar uma lei que define o agua como bem público foi Uruguai. Então, eu acho que a figura que mostra e descreve isso daí seria aqui a figura que tem a menina com a garrafa. Então, vocês vão colocar, no caso, do Uruguai seria a letra C, né? Então, vocês vão colocar a letra C aqui. O país que hace mal uso de água comparado com a média mundial é a Espanha. Ou seja, aquele que gasta mais é a Espanha. A figura que representa uma forma de gastar muita água seria essa, né? Então, a Espanha é letra A, vocês vão colocar a letra A aqui. La sexta maior oferta de água do mundo é de Colômbia. Entonces, acho que eu troquei aqui, né? No caso, o Uruguai seria essa figura, que tem o lixo demais, muito lixo, né? Nos rios, seria a letra C, de uruguaios. E aqui, a menina tomando água, que é a média de água comparada aos outros, né? Eles fazem um mau uso aí dela. Então, eu tenho que tomar água, água mineral, porque a água não é boa, né? Então, seria aí los colombianos, a letra D. E por último, os problemas de suministro de água, né? Do país seriam los cubanos, que seria aí a letra B. Certo? Marcaram aí? Aqui na página 58 tem algumas curiosidades sobre a água, né? Los sabias, então, são textos que falam sobre esse consumo em países hispânicos aí, e é bem legal vocês lerem para ter
conhecimento sobre essas informações aí, né? E na página 59 nós temos um texto sobre a água como um negócio, né? Vamos ler o texto e responder as perguntas. Un texto reciente del Banco Mundial concluye que el agua será indudablemente el negocio del siglo XXI, equivalente a lo que los combustibles han sido para el presente. Según lo describe Osvaldo Canciane, Premio Nobel de la Paz, el agua se convertirá en un negocio de trillones de dólares. Y es que no es para menos, pues los efectos del cambio climático son cada vez más severos. Y es evidente que dejar la responsabilidad a los gobiernos de encontrar soluciones por sí mismos es algo iluso y descabellado. Así pues, las soluciones tienen que venir de la empresa privada. Tiene que surgir en la mente de emprendedores que pueden aportar sus ideas, talento y creatividad para proponer dichas soluciones, y en el camino eso representa, como bien lo dice Canciane, una oportunidad de negocios multimillonaria. Y aunque el agua es un patrimonio de la humanidad, comprender el problema es una cosa y dimensionarlo es otra. Y como estamos hablando de un problema de grandes proporciones, asimismo de grandes serán las distintas alternativas que pueden existir para innovar e incursionar el negócio del agua. Vamos aos exercícios então. A ideia apresentada no título do texto em relação ao bom negócio que a água será neste século encontra respaldo quando se apresentam os valores financeiros que esse negócio vai gerar. Então, resposta seria letra A. O uso de um argumento de autoridade, exposição de uma afirmação de um ganhador do Prêmio Nobel da Paz, tem como objetivo conhecer o leitor de que tratar a água como um negócio não é uma questão imoral. Também letra A. 3. De acordo com o texto, os fatores que indicam a necessidade de a iniciativa privada assumir a gestão da água são incapacidade dos gestores públicos. Também letra A. Você está de acordo com as ideias apresentadas no texto? Então, você está de acordo que realmente a água vai valer mais do que o petróleo e vai acabar sendo uma coisa muito, muito cara, né, que não vai ser acessível para todos? Você concorda ou você acha que não? Não, esse negócio que a água vai acabar é balela, isso não vai acontecer, não tem a menor possibilidade. Então, a opinião de vocês aí é pessoal, essa número 4 aí, ok? Nós vamos ficar por aqui, né, porque já deu o tempo aí da aula. Eu vou passar também um vídeo do SPE, tá, que faz um resumo aí dessas unidades que a gente estudou, que seria a 4 e a 5, né, que são as unidades do segundo bimestre. Eles têm um vídeo de revisão muito bom, que vai complementar aí as explicações que eu já dei, né, as coisas que a gente já viu, e vai ajudar vocês também a estudar. Então aproveitem esse vídeo também, vai ficar disponível lá no Classroom, tá? Junto com o link lá para vocês estudarem, ok? Assistam lá e qualquer coisa vocês anotem no caderno de vocês e a gente fala sobre isso, discute sobre isso na próxima aula presencial ou ainda online, né? Vai depender aí de como ficará tudo. Vamos rezar para que seja presencial, né? Hasta luego, hasta la próxima clase. Nos vemos!